Você já parou para pensar no que realmente está criando a sua vida neste exato momento? Não são só suas atitudes, nem só suas palavras. É o seu pensamento. Aquele que ninguém vê, que ninguém ouve, mas que comanda absolutamente tudo. Maíse Braga nos traz uma revelação profunda, esquecida por muitos. O pensamento é a força invisível que molda nossa saúde, os nossos relacionamentos, até mesmo os nossos reencontros com quem já partiu. Ele constrói realidades e também destrói vidas. Existe um momento neste vídeo, e você vai perceber, em que a história de um reencontro espiritual dá um nó na alma. E tudo começa com um pensamento. Então, escuta com atenção. Essa é daquelas mensagens que, se você absorver de verdade, pode mudar até a forma como você se enxerga no mundo. O pensamento parece uma coisa à toa, mas é ele que decide se a sua alma vai voar ou afundar. Assista até o fim. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você tem vigiado o que pensa? Amigos, eu coloquei o título dessa pequena conversa de "O pensamento parece uma coisa à toa". Porque quando eu era criança, meu pai cantava para eu e minha irmã dormirmos. E ele cantava uma música linda do cancioneiro popular. Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda chora. E é por isso, vocês conhecem a letra, mas há um pedaço que diz: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Será que existe verdade maior do que essa? Só as belezas que Jesus nos disse. Porque a verdade é que o pensamento é a força motriz das nossas existências. É através dele que nós modificamos o nosso destino. É através dele que nós iluminamos a nossa vida ou tornamos a nossa existência o verdadeiro inferno na Terra. Emmanuel, quando Chico ainda estava aqui na Terra, dizia ao Chico: não se engane, apesar do pessimismo que campeia entre tanta gente, há muita gente que já está construindo o céu na Terra. E o Chico lembrava sempre isso, quando as pessoas muito pessimistas, com histórias difíceis, se aproximavam dele. Claro, só para falar de tragédias. Há uma frase que André Luiz repetia através do Chico, que eu adoro, que resume muito o nosso anseio e nos faz lembrar da força do pensamento. André Luiz dizia: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. No fundo, nós não acreditamos nisso. Porque se acreditássemos, lançaríamos a nossa energia na direção do pensar positivo, de tal maneira que nada nos seria impossível. Entretanto, ainda vai demorar para que a medicina tradicional saiba e possa espalhar essa grande sabedoria. O pensamento nos eleva à cura e também nos adoece e até apressa a nossa morte física. É ele que, qual maestro, comanda os nossos órgãos. É ele que muitas vezes, num átimo de segundo, nos faz pensar positivo de repente e muda o nosso destino. Ou então nos lança em abismos de incompreensão, de sombra, de rebeldia, e não conseguimos mais achar o caminho de volta do nosso coração. André Luiz, de forma magnífica, principalmente ele, através do seu trabalho pela mediunidade de Chico Xavier, de todas as maneiras, nos seus 16 livros, nos lembra sobre isso. Ele, médico sanitarista emérito, famoso
que se julgava imbatível se vê no abismo da própria incompreensão, nas regiões de sombra, e atravessa um caminho difícil até descobrir que tudo começava e terminava dentro dele mesmo. Esse pensamento que vai longe buscar alguém que às vezes há muito tempo saiu da nossa vida, mas que nós não esquecemos. Nem sabemos, muitas vezes, se aquela pessoa de quem nos lembramos ainda está na Terra ou se já vive no mundo espiritual. Entretanto, quando pensamos nela e nos lembramos do tempo em que estivemos ao lado dela, é como se tudo viesse à tona e o ontem fosse hoje. Quem já não viveu situações assim? E é por isso, inclusive, que os espíritos amigos dizem que quando nós queremos resolver nossa vida afetiva e muitas vezes percebemos que temos que findar determinado relacionamento, é até fácil afastarmos-nos fisicamente de alguém, mas mentalmente esquecermos de alguém é muito difícil. A desvinculação mental leva muito tempo. E às vezes nos sentimos e realmente ficamos aprisionados às lembranças. Se elas são felizes, ditosas, se nos deixam ensinamentos, tanto melhor. Se é o contrário, estamos escravizados. É como se a nossa emoção tivesse parado naquele dia, naquela hora. Há um momento impressionante no livro Memórias de um Suicida, em que Camilo Castelo Branco, sob a tutela dos mentores, acompanha um amigo que ele fizera nas regiões de sombra do outro lado da vida, que insistia veemente em rever a família. Embora os mentores tivessem alertado que não era o momento, porque as transformações tinham acontecido. Mas para aquele suicida orgulhoso, nada se transformara. Ele tinha certeza, porque no seu pensamento ele assim imaginava, que reencontraria a família saudosa dele e ansiava por rever a cada um. Ora, os espíritos sabiam muito bem o tempo que se passara e queriam alertá-lo, queriam preveni-lo, mas ele não admitia. Exigiu uma beca fina para rever a esposa, flores para entregar a ela, e ansiava principalmente por rever sua filha caçula. A última lembrança que ele tinha dela era de uma pequena. Certamente agora não estaria como ele lembrava dela, mas com certeza o reencontro entre eles seria inesquecível. Tanto insistiu que os espíritos admitiram que a sua vontade deveria ser, enfim, obedecida. Camilo percebeu claramente, pela maneira com que os espíritos amigos falavam, pelos olhares dos mentores, que aquilo ia dar muito errado. Mas fez parte da equipe que acompanhou o amigo na visita à Terra. Quem não leu o livro, leia. Memórias do Suicida é um mapa da espiritualidade. Inferior, superior. Mas para o próprio Camilo, a surpresa foi grande. Porque ao entrar numa cozinha de uma casa qualquer, ele bate os olhos numa folhinha, aquela casa bem portuguesa, em que a folhinha mostrava a data do dia. E em estado de choque, Camilo percebe que 14 anos se haviam passado desde a última lembrança que ele tinha. O dia em que pegara a arma e, humilhado pela cegueira, deram um tiro no ouvido, cessando assim sua vida física. Mais tarde ele dirá que aquela folhinha
tinha feito com ele uma caridade, ao fazê-lo perceber. Ele, que ainda tinha pensado em procurar pessoas da sua família, que não daria certo, porque com certeza ele não encontraria mais nada, nem ninguém que deixara. Todos estavam apenas ainda vivos no seu pensamento. O pensamento é tão construtor que ele pode modificar o nosso destino, e sempre modifica. Sabe que às vezes eu fico pensando o assédio que não sofriam os discípulos que caminhavam ao lado de Jesus. Sim, porque a sombra sabia muito bem quem era o Cristo. E fico a imaginar como os discípulos não eram protegidos pelas forças comandadas pelo Cristo, o governador da terra, a alma mais perfeita que aqui já viveu e que com certeza mantinha os discípulos num halo de intensa luz através das conversas, das suas palavras, das noites em que à beira da fogueira conversavam sobre as dores da humanidade e sobre tudo que podia ser modificado para o futuro. Entretanto, o coração de Judas estava distante. Ele era o típico caso de alguém que desde o início se equivocava, porque tinha certeza absoluta que Jesus tinha vindo para um reino na terra, e o seu pensamento se fixou nisso. Não era possível que Jesus não almejasse substituir os poderosos de Roma por um novo poder. Se enganava Judas e levaria o seu engano em frente até o final. Em verdade, os nossos pensamentos muitas vezes se equivocam. E quando estamos enganados, somos enredados por aquilo que nos convém pensar. E pensando, sentimos. E sentindo, pretendemos. E pretendendo, muitas vezes, aparentemente, mudamos o nosso destino. Entretanto, às vezes, o nosso destino não vai para a luz, mas para enganos dos quais nos arrependeremos amargamente. Com certeza já terá sido assim em vidas que se foram. Agora, conscientes de uma nova realidade, certos de que somos o passado em forma de presente, praticamente orgulhosos de acreditarmos na vida imortal, nós precisamos pensar diferente. O nosso pensamento tem que ser mais alto, porque senão continuaremos a ter dificuldades grandes para administrar a nossa caminhada num corpo de carne, e por enquanto ele é o instrumento pelo qual nossa alma eterna se manifesta, e principalmente vamos ter dificuldade de explicar o que aconteceu conosco, o que fizemos de nós, quando retornarmos à verdadeira vida. Quando as pessoas que haviam sofrido perdas de familiares queridos chegavam até Chico, dilaceradas, Emmanuel, para confortá-las, dizia: um dia todos nos reencontraremos num país sem lágrimas e sem morte. Mas para aqueles que haviam ficado e que lamentavam os familiares que haviam partido, nem sempre isso confortava. Muitos que procuravam Chico falavam, por exemplo, de vingança, daquilo que queriam destruir, de não se conformarem com perdas que haviam sofrido, e, sem a menor cerimônia, enumeravam ao Chico o que planejavam fazer de mal para pessoas que, segundo eles, os haviam traído.
O Chico ficava mudo, impressionado com a energia que aquelas pessoas possuíam. Emmanuel apenas olhava e dizia ao Chico: o dia de amanhã vem perto. Como a dizer que o dia de amanhã sempre nos traz o resultado das nossas ações. E as nossas ações começam num pensamento mínimo. De tempos para cá, através dos mais diversos médiuns, através de obras inumeráveis, os espíritos têm alertado a todos nós para os chamados pensamentos que insistem em estar em nossa mente. Percebemos claramente desde o início que não são bons pensamentos. São pensamentos irritantes, são pensamentos sempre os mesmos, são aqueles que nos fazem dar voltas em situações que já deveríamos ter solucionado. E eles nos dizem sinal vermelho quando isso acontece. Pensamento menos bom que insistentemente atinge a nossa mente, no fundo, é segredo que almas que sofrem lançam sobre nós. Querem que transformemos aqueles pensamentos em gestos, em atos, em atitudes menos positivas na direção do nosso semelhante. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na casa espírita, por que não? Quantas vezes insistimos em, uma vez convidados à prática do bem, nos recusarmos? Em quantos trabalhos voluntários somos sempre os últimos, sempre alegando uma desculpa? Ainda outro dia, numa outra palestra, eu lembrava que nesses quase 50 anos em que faço palestra, quantas pessoas encontrei que em cada época de suas vidas alegavam ter uma certa dificuldade naquela época determinada para fazer o que era bom. E a vida passou tão depressa que quando quiseram fazer o bem, já não era mais possível. Ou estavam muito idosos, ou muito enfermos, ou muito solitários, ou haviam até desencarnado. Não adianta passar a vida inteira pensando, amanhã farei. Aliás, uma vez, Chico perguntou a Emmanuel, qual seria uma frase, talvez a mais dolorosa, a mais difícil, a mais problemática, que nós na Terra podíamos dizer? Imagine, perguntar isso a uma alma experiente como Emmanuel. Ele não pensou duas vezes, disse a Chico, a frase é, amanhã serei bom. Amanhã serei bom. Segundo ele, a frase mais problemática que nós podemos dizer. Imagine quem de nós já não ficou pensando, amanhã eu faço. Amanhã eu me livro de tudo isso. Amanhã esses obstáculos vão passar. Amanhã eu serei o primeiro a me voluntariar lá no trabalho na casa espírita. Quando em verdade, meus amigos, eu tenho certeza que quando essa pandemia passar, nós deveremos levar a casa espírita dentro de nós, para onde quer que nós possamos estar. Vai ser talvez quase antigo trabalhar na casa espírita. Nós deveremos fazer de todo lugar, onde haja necessidade, onde haja tristeza, onde haja fome, a nossa casa espírita. E tenho certeza que conseguiremos, porque depois de tanto tempo separados, o nosso anseio será de não simplesmente pensar, mas realizar. E imediatamente nos lançar a todas as realidades que durante esse período em que estamos solitários sem poder fazer muita coisa, eram simplesmente sonhos.
Quando Jesus foi crucificado e os discípulos eram apontados nas ruas e se esconderam e tiveram medo até que cada um pegasse a sua tarefa e recomeçasse? Nesse exato momento, se você tivesse sido um seguidor do Cristo, imagine como você não estaria. Aquele que você seguia tinha sido crucificado como um ladrão. O que seria do seu pensamento naquela hora? O que você sonharia? Ou não sonharia? Talvez você estivesse completamente desiludido. Meu Deus, era essa pessoa que eu seguia. Olha só como ele acabou. E talvez, decepcionado ao extremo, você nunca mais sequer pensasse em fazer alguma coisa de bom da sua vida. Tanto tempo se passou e nós continuamos procurando Jesus. Continuamos tentando ser seus seguidores. E se não forjarmos o nosso pensamento no amor e na luz, vamos estar em enormes dificuldades. Como é que 2000 anos depois de ouvir falar desse homem, desse Deus, porque com certeza se nós estávamos na terra, ouvimos falar dele mesmo em si. Não houve um abismo, uma sombra que não tivesse sabido de Jesus. Como é que 2000 anos depois nós ainda estamos pensando, será que eu vou fazer o bem? Será que depois que eu conseguir realizar os meus sonhos e for feliz, eu vou estar dinâmico para realizar alguma coisa? Me recordo de seu Eurípides Barçanufo que afirmava, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas nós, ao contrário, queremos as nossas condições todas realizadas. Depois, nós vamos ver o que fazemos. E aí estão os nossos enganos de séculos. Por isso, se algo chegar ao nosso pensamento que não seja amor, respeito, bondade, luz, afastemos imediatamente essa força, porque isso também é uma força e que muitas vezes nos domina. Afastemos de nós para buscar apenas o bem. Como a essa altura do mundo, da vida, ainda carregarmos intolerância, termos algum preconceito, não enxergarmos o outro como ele é e amá-lo para que ele seja ainda melhor a partir do momento em que se sentir amado. Mas se tudo não nascer do nosso pensamento, então de nada adiantará. Não haverão sentimentos, não haverão boas recordações. Nós vamos ficar como se um grilo estivesse na nossa cabeça, apenas fazendo barulho, sem que nenhum sonho se torne realidade. A nossa vida estará vazia. E de vidas vazias, com certeza todos nós estamos cheios. Precisamos saber que saúde não é só uma questão da matéria. Ela é principalmente aquilo que vai no mais profundo da nossa alma eterna. A medicina avança, a ciência progride como nunca. Uma vacina surgiu tão rápido que sequer imaginamos que seria possível. E aos poucos, todos vacinados, estamos fortes novamente para uma terceira dose, não importa quantas, para recomeçar nossa vida. Entretanto, se o nosso pensamento não for transformador, brevemente estaremos enfermos, enfermos de verdade. Não do nosso corpo físico, mas do nosso tônus vital. Daquilo que deve manter a nossa vida na Terra, enquanto precisarmos estar
na Terra. Uma vez, perguntaram ao Chico o que ele fazia quando ia se consultar. E ele contou que a primeira coisa que fazia é que quando se sentava numa sala de espera, procurava orar e pedia de todo o coração, com todo o seu pensamento, que aquele médico com quem ele ia se consultar acertasse com seu diagnóstico. E já entrava certo de que fosse o que o médico encontrasse de dificuldade no seu corpo, o seu pensamento naquela sala de espera o protegeria. Tanto que, quando ele desencarnou, há quase 20 anos, seu médico contou que, pela lógica da medicina, ele deveria ter morrido pelo menos 20 anos antes. E havia pessoas que perguntavam de tudo a ele. Perguntaram a ele certa vez: Chico, como é que com tantas dificuldades você chegou a essa idade? E o Chico, claro, disse que percebia claramente que os espíritos amigos, pela sua bondade, o mantinham no corpo, mas que ele tinha também um truque. E a pessoa avidamente perguntou: qual? É o seu pensamento irradiante? É o seu coração enorme? Ele disse: não, porque eu nem tenho um pensamento irradiante e muito menos um coração tão grande. É que todos os dias, quando eu acordo, eu digo: Senhor, só mais esse dia. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo: Senhor, só mais esse dia. Tá aí um truque que pode funcionar. Por isso, quando estivermos tristes, que o nosso pensamento vá em busca das alegrias que nós ainda vamos ter. Quando estivermos sozinhos, que o nosso pensamento vá em busca daqueles que já estiveram ao nosso lado e que foram tão queridos e importantes para nós, e que a vida, ou eles mesmos, levou para outros rumos. Quando estivermos pensando em desistir, que o nosso pensamento nos diga que ainda que vivamos mais 30, 40 anos, falta tão pouco para que, em forma de pensamento e luz, nosso corpo físico fique, mas nossa alma eterna voe. 100 anos é um relâmpago na eternidade, dizia Emmanuel através do Chico. E nós ainda achamos que falta muito para sermos felizes. Sejamos felizes todos os dias, fazendo os outros felizes. Ao despertar, se um pensamento menos nobre vier, que possamos substituí-lo imediatamente por uma prece, por uma leitura que nos edifique, por uma frase que nos fará rir, por uma lembrança querida de um avô, de um tio, de um filho, de um neto que nos disse uma coisa engraçada. Enfim, que possamos nos encher das coisas de Deus. Emmanuel dizia: oraste, pediste, mas agora te esvazia de tudo para te encheres de Deus. Façamos o mesmo. Quando nós começamos a ter muito tempo para reclamar, para nos queixar do que não veio para a nossa vida, dos sonhos que não se realizaram, das pessoas que não quiseram estar conosco, daqueles que não nos amaram como desejaríamos, estamos com tempo de sobra. Vamos à escola da caridade. Vamos à prática do bem. Vamos em busca daqueles para quem 1 minuto da nossa felicidade seria tudo. E eles não têm sequer 1 segundo de um pensamento
de paz. Vamos em busca de nós mesmos e encontraremos uma alma eterna, como sempre, ávida de amor e de luz. Mas não adianta pensar em amor e luz se nós não espalhamos amor e luz. Que o nosso pensamento seja sempre edificante. E há pensamentos que são recorrentes. E se não são bons, esses nós devemos combater. Devemos transformar em boas coisas. As pessoas gostavam de contar histórias sobre como Chico lia o pensamento dos outros. E se há uma coisa que ele sabia fazer, sem dúvida, era isso. Há muito tempo atrás, um rapaz que tinha mania de higiene e pavor de qualquer coisa que não estivesse absolutamente limpa, visitou o Chico. Na mesma tarde, enquanto o grupo de amigos estava em volta de uma mesa, alguém mandou para o Chico uma caixa de goiabada. Não sei se vocês têm mais ou menos a minha idade, eu tenho 63 anos, mas ainda na minha infância vi caixas de goiabada que se abriam, caixas de madeira. Meu Deus, a goiabada que estava ali tinha um sabor que nunca mais se encontrou. Alguém mandou para o Chico uma caixa de goiabada cascão na caixa de madeira. O Chico, para não ficar só para ele, abriu a caixa, pediu que viesse um garfo e começou a comer pedacinhos da goiabada. E, claro, oferecendo aos amigos, aos poucos amigos que estavam em volta. Quando, então, pega um pedaço e estende ao rapaz. Meu Deus, para ele foi a morte. Como que ele ia recusar, vindo do Chico, um quadradinho daquela goiabada deliciosa, mesmo que aquele garfo já tivesse passado pela boca do Chico? Porque o Chico já havia comido mais de um pedaço, mais de um quadradinho da goiabada. O rapaz fechou os olhos e comeu o pedaço da goiabada. Passam-se as horas, madrugada, o trabalho encerrava, o Chico aproximou-se do rapaz e disse: "Ô, meu filho, não se preocupe. Um pedacinho tão pequeno na ponta daquele garfo jamais vai causar qualquer dificuldade para você." E ele morreu de vergonha, porque ele viu que o Chico naturalmente lera o seu pensamento, sentira a sua energia de pavor, porque estava usando o garfo que o Chico tinha utilizado. Eu me recordo que, quando o Chico ainda estava encarnado, eu costumava dizer que a morte que um dia ele teria, todos nós íamos querer, mas a vida que ele teve, nenhum de nós. Porque foi uma vida de real sacrifício e de total dedicação ao bem. Perguntaram certa feita a ele como é que Emmanuel se ligava a ele na hora da psicografia. E então ele disse que Emmanuel tinha tanta paciência com ele que diminuía o máximo que podia a energia do seu pensamento. E o Chico elevava o máximo que podia a energia do seu pensamento, e os dois se encontravam no meio. As pessoas imaginavam que Chico nunca era assediado pelas forças da sombra, já que só fazia o bem. O pensamento de Chico, meu Deus, 100% todo o tempo. Uma vez o Chico estava muito triste. Sentou na beirada da cama para fazer uma prece. Apareceu no meio do quarto um chefe de falange sofredora, mas daqueles assim, poderoso,
dos abismos mesmo. E com voz de filme de terror, no pequeno quarto do Chico, aquele espírito disse ao Chico: "Você me chamou, Chico Xavier?" O Chico olhou para aquela entidade pavorosa, que tinha a aparência de um verdadeiro demônio. E quando ia dizer alguma coisa, ouviu a voz de Emmanuel em seu pensamento a lhe dizer: "Não diga que você não chamou por ele." E com muita calma, o Chico disse: "Chamei, sim, senhor." "E o que você quer comigo, Chico Xavier?" E inspirado por Emmanuel, Chico disse: "Eu queria que o senhor, nas forças nas quais o senhor acredita, juntasse com as forças nas quais eu acredito. Nós dois juntássemos o nosso pensamento e pedíssemos para que eu melhorasse, porque hoje eu estou sentindo tanta dor. Se eu juntar o meu pensamento ao seu, eu sei que eu vou melhorar." Surpreso, impactado por aquele desejo do Chico, aquela alma tão sofredora, num misto de surpresa, emoção e deboche, disse: Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil." E desapareceu. Quantas e quantas vezes o Chico não foi provado em momentos assim, deixando sempre a marca do seu pensamento totalmente fiel às forças do bem, da sua palavra esclarecedora e generosa. Por isso eu sempre digo, a morte que ele teve, suave e serena, o reencontro dele, me recordo de que 2 dias depois do desencarne do Chico, Divaldo perguntou a Joana de Ângeles se Emmanuel tinha recebido o Chico. Joana, num sorriso, disse: "Emmanuel, o próprio Cristo veio buscá-lo." Por isso, na hora em que nós pensarmos no amanhecer do nosso dia, lembremos da antiga música: "O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?" Guardemos a nossa alma no que é bom, busquemos o bem, sejamos amigos do bem, não teremos do que nos arrepender. Vamos treinar o nosso pensamento todos os dias. Depressão, suicídio, abandono, solidão extrema, mágoa, ressentimento, ódios que vêm do passado, começam e terminam fazendo um círculo em torno de nós. Evitemos tudo isso. Peçamos às forças do bem, que protegem o universo, que nos apontem os melhores caminhos. E com certeza, do nosso pensamento virá apenas o desejo real de amar e de servir. O nosso coração irá junto. Nós estaremos confiantes, porque sentimento e pensamento são uma coisa só. Pensemos sobre tudo que deixamos no meio do caminho, que erroneamente julgamos que não era para nós, simplesmente porque não tivemos a coragem de pensar para construir. Você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Por isso, nos dias de dor, pensemos
nos dias felizes que virão. Agora que estamos tão apartados uns dos outros, pensemos em todas as viagens, em todos os risos, em todas as belezas, em todas as práticas de caridade, de afeto, em todos aqueles que nós nunca mais vamos deixar que durmam com fome ou com frio. Com esse pensamento de paz, de serenidade, de beleza, eu tenho certeza absoluta que estaremos mantidos até que nos encontremos presencialmente. Tenho absoluta convicção que no dia de amanhã, tanto eu como vocês, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. No final, tudo se resume a isso. O que você está pensando agora está te elevando ou te afundando? Maíse Braga encerra sua mensagem com uma verdade que não pode mais ser ignorada. Pensamento não é só reflexo, é criação. É semente de destino. É a raiz do que nos acontece. Se nossos pensamentos forem de mágoa, raiva, medo, seremos conduzidos por eles a caminhos de dor. Mas se vigiarmos cada pensamento como quem cuida de uma vela acesa no escuro, a luz nunca se apaga. O pensamento cura. O pensamento adoece. Ele atrai espíritos, desenha reencontros, aproxima ou afasta a vida que queremos viver. E é por isso que Emmanuel dizia: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. O que você está preparando agora? Que o nosso pensamento seja como oração constante. Uma conversa silenciosa com o alto. E um escudo contra todas as sombras. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Deixe aqui nos comentários qual pensamento você vai transformar a partir de hoje. Se inscreve e segue com a gente nessa jornada. Pensar bem é viver melhor. E pensar com amor é começar a ser luz.